pessoal, muito boa tarde. Mais um dia estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos falar sobre ele hoje, né, pessoal? Antes, se inscreva aí no meu canal, dê uns likes e compartilhe, pessoal, tá? Compartilhe, dê likes. Para você que está chegando agora, meu nome é Carmen, esse é o canal RT Rústica e aqui a gente faz de tudo um pouco, pessoal. Mas hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, tá? Sobre problemas de saúde, sobre por que Deus não ouve a sua oração, esse tipo de coisa vamos falar hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma oração, né? Para que Ele nos abençoe. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estarmos aqui na tua presença, para poder falar, Senhor, para essas pessoas que estão do outro lado, que muitas das vezes, assim como eu, está precisando ouvir a tua palavra, Senhor. Todos nós precisamos da tua misericórdia. E que tudo que eu falar aqui, Senhor, não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim. Coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca e que eu possa, Senhor, falar não de mim mesma, mas pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Abençoa todas as pessoas que estão do outro lado me ouvindo, Senhor. Que todas elas recebam uma bênção especial, porque Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso e Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 4 passos porque a sua oração não é atendida. Porque você fala, eu oro, mas Deus não responde a minha oração. Por que será, né, que Ele não responde? Eu também questiono muito isso, pessoal. Muitas vezes eu falo, Senhor, mas eu vou à igreja 2, 3 vezes na semana. Eu sou dizimista fiel. Eu oro nas madrugadas. Mas tem coisas que Deus não responde, entendeu? Eu tenho recebido muitas bênçãos, pessoal, através das minhas orações. A oração é uma coisa muito sagrada. Eu tenho recebido muitas bênçãos, mas acontece que tem aquela bênção que você quer mesmo, aquela bênção mesmo, você às vezes não recebe. Por que você não recebe? Muitas vezes porque não é a hora, né? Porque não é ainda a hora de Deus, né? Mas você vai ouvir o que eu vou falar aqui e você vai entender o porquê a gente não consegue receber todas as bênçãos que a gente pede para Deus, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma colinha porque eu sou muito esquecida. Então o primeiro passo. Por que Deus não responde as minhas orações? Vou colocar aqui assim. Porque eu tenho que pedir em nome de Jesus. Muita gente não está vivendo em nome de Jesus. Não ora em nome de Jesus e não vive em nome de Jesus, né? Então você pede e não recebe. Porque não pede direito, porque você pede e não fala em nome do Senhor Jesus, eu estou te pedindo, Senhor, você tem que pedir assim, né? E muitas pessoas usam o nome de Jesus, mas não vive como Jesus viveu, né? Tem muitos pastores por aí que fala de Jesus, que prega e tudo, mas não vive. Ele sobe lá no altar, pessoal. Ele sobe, às vezes, até nem ora antes, e ele vai falar de Jesus, mas a vida dele não condiz com o que ele fala. Tá me entendendo? Então, como ele viveu, a gente tem que viver. Tem muitos pregadores por aí pregando sem viver. E aí Deus fala que nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, né? Pois ele diz que para você ser atendido, você precisa tem umas regrinhas que você tem que fazer. Então o primeiro passo é esse, pedir em nome de Jesus. Né? Eu fiz uma colinha aqui. E para orar em nome de Jesus e para pedir em nome de Jesus, você tem que estar vivendo em nome de Jesus. Você tem que estar... ele diz que nós somos a semelhança, imagem e semelhança dele. Então, se a gente é filho, o que um filho faz quando ele não repete tudo que o pai faz? O filho copia tudo que o pai faz.
É o que a gente tem que fazer, pessoal. É o que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que copiar, a gente tem que viver igual ele. A gente não vai conseguir. Pecador nós todos somos, mas nós não podemos viver no pecado. Pecador a gente vai sempre ser, enquanto ele não voltar e nos revestir do poder dele, a gente vai ser sempre pecador. A gente já nasceu com a natureza pecaminosa, né? Mas a gente não vive em pecado. O cristão não pode viver em pecado. Se você comete algum pecado, alguma coisinha que isso aí a gente não tem como a gente evitar enquanto a gente estiver aqui no mundo, peça perdão, vai lá e procura se acertar com Deus, tá, pessoal? Então, para orar, você tem que estar pedir em nome de Jesus e viver em nome de Jesus, né? Conta uma história de um Alexandre o Grande. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi essa história várias vezes, então vou repetir aqui para vocês. Que um soldado dele, um soldado de lá do Alexandre lá, ele fez uma coisa errada lá, sabe? Ele fez um negócio errado lá. E aí prenderam ele, né? Prenderam ele e isso que ele fez, que eu não lembro bem o que foi que ele fez, chegava até a morte. Era fuzilado essa pessoa, sabe? Que fazia esse tipo de coisa, né? Que desobedecia o Alexandre o Grande, né? Então levaram ele na presença do Alexandre para ver o que ia fazer com ele, né? Com aquele rapaz que cometeu aquele delito lá. Aí ele chegou lá na presença do Alexandre e falou assim: ai, olha, o seu nome é Alexandre? Olha, sabia? Você é meu xará, eu também me chamo Alexandre, né? Eu também me chamo Alexandre. Então ele tinha esperança que ele falando que ele também se chamava Alexandre, então o Alexandre o Grande ia aliviar a conta dele, né? Ia aliviar o pecado dele, não ia matá-lo. Mas aí ele falou assim: olha aqui, rapaz, você tem o mesmo nome que eu, então ou você muda de nome, né? Ou você muda o seu comportamento. Porque para você carregar o meu nome, você tem que viver de acordo com o que eu vivo, né? Você está me envergonhando o meu nome, né? Isso um homem, pessoal, falando isso. Agora você imagina Deus, né? Eu falo em nome de Jesus, mas eu não vivo igual ele vive. Então, ou você muda o seu comportamento, ou você troca de nome. Porque está envergonhando o nome de Jesus, né? Então, muitas das vezes a gente não recebe a graça por causa disso, porque a gente não está de acordo com o que Deus quer que a gente esteja, né? Então, e Deus, ele tem aquela... E ele também tem a hora de falar sim, não e espere, né? Porque às vezes você está de acordo, às vezes Deus ouviu a tua oração e vai te responder, mas ainda não é o momento. Então ele fala, sim, eu vou responder, mas espere, né? Ou então ele fala não, ou então ele fala, espera aí, tá? Então é isso. E a segunda, pessoal, é ter fé. Peça em nome de Jesus, mas peça com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que pedir com muita fé. E, por exemplo, assim, você tem fé em andar de avião, por exemplo, né? Você compra uma passagem de avião, aí você não fala para a pessoa assim, você não vai lá na cabine do piloto e pergunta como que é seu nome, onde você mora, você não sabe nada sobre o piloto, você não sabe nada a respeito dele. Mas o que você faz? Você entra no avião e vai, né? Vai para São Paulo, vai para o exterior, vai para qualquer lado, né? Porque você confia que aquele avião, aquele piloto vai conseguir domar o avião e te levar onde você quer. Não é uma ironia? E como que com Deus a gente não confia dessa forma, pessoal? Tem uma outra história daquele rapaz que andava no fio. Ele andava, era trapezista, né? Ele andava no fio e ele ia embora. E todo mundo aplaudia ele, né? Aí chegou uma hora que ele falou assim pro pessoal, olha, você confia que eu passo com você aqui, de um lado pro outro? Ah, sim, claro, você fritava até ovo lá em cima, né? Levava fogão, levava tudo, fritava ovo, almoçava lá em cima do fio. Então o povo acreditava, né? Aí ele pegou e falou pra ele assim, então eu quero um voluntário. Quem quer vir aqui, entrar nesse carrinho aqui, eu passo com você do outro lado. Quem quer vir? Emudeceu o povo.
A fé do povo é fraca. Ai, mas o que eu posso fazer para ter fé? Um filho, por exemplo. Você põe um filho em cima de um lugar alto, né? Uma criança pequena, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí você fala, manda uma pessoa que não é o pai dele. Pula, filho, pula que eu te seguro. Vem, pula, pula. Ele pula. Ele não pula. Mas se for o pai dele que chega lá e falar para ele, pula, filho, ele vai pular, né? Porque ele confia no pai. E é o que nós temos que fazer, pessoal. Confiar, acreditar, ter fé. Aí você fala assim, mas a minha fé é tão fraca, por que eu não tenho fé? Porque você não alimenta ela. Quantas vezes você come por dia? Você come 2, 3 vezes por dia, não é? Às vezes até 4, tem gente que come até mais. Então você está se alimentando, está alimentando o seu corpo. Mas e a sua vida espiritual? Você está alimentando ela? Porque é assim, pessoal. Às vezes você só vai na igreja ou só ora quando chega final de ano, né? Quando chega final de ano, ou numa época especial, aí você vai, ora e tal. Então você só alimenta a tua fé ali. Como é que você quer ter fé? Como é que você quer acreditar? Na hora que vem aquele momento difícil que vem na vida de todo mundo, aí você desmonta, aí você cai. A hora que você recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo. Não tô falando que eu sou aqui uma fortaleza não, tá, pessoal? Porque eu também chorei quando eu recebi essa notícia, tá? Também chorei. Foi difícil, pessoal, foi muito difícil. Você já pensa logo que você já tá indo, né? Você já pensa logo, você não pensa assim, aquilo bate tão forte assim no teu coração, que você não pensa assim, não, mas eu ainda tenho tempo, né? Pelo menos para pedir perdão. Você não pensa. Você já vai logo achando que você já tá morrendo, né? Que o médico falou aquilo para te agradar e que você já tá morrendo. Mas, pessoal, se você tiver Deus no seu coração, isso, porque na época, pessoal, eu não tinha não, tá? Eu falava que tinha. Eu acreditava, eu ia na igreja e tudo. Mas eu não tinha a fé que eu tenho hoje, tá? Porque eu não alimentava ela. Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito abalada. Fiquei abalada mesmo. Mas aí, pessoal, o que aconteceu? Eu acreditei, eu falei, não, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então eu vou lutar e vou em frente, né? Então como que você faz para ter fé, pessoal? Se alimentando da palavra de Deus. Porque quando chega nessa hora que você precisa mesmo ter fé, você esmorece e cai. E você não pode esmorecer, você tem que ir à luta, você tem que ir em frente. Aí que você vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ir na igreja, vai pedir a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Aí sim, aí você se corre, mas só na hora que você precisa, né? Porque você não faz isso antes? Pessoal, você precisa fazer isso, porque Jesus está voltando. E a hora que ele chegar, vai nos encontrar despreparados, né? Tá, então essa é a segunda, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E está escrito lá em Romanos 10, 17, né? Vamos para a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Está escrito assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir, ler, escutar, entendeu? Quando você ouve, aí você joga lá dentro do seu coração. E aí a fé vai crescendo. Aí você vai ter muita fé. Se você for uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que vai à igreja, se você é uma pessoa temente a Deus, então o que vai acontecer? Sua fé vai crescer. E aí Deus diz que tudo que pedíssemos em nome dele, assim ele fará. Então vamos ver aqui, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, aqui em Romanos 10, 17. Tá, pessoal? Então como que você aumenta a sua fé? Alimentando ela. Não vai alimentar ela uma vez só por dia, não. Você come uma vez só por dia, você cai no chão, você morre, né? Assim é a palavra de Deus, assim é a fé. Se você não alimentar a sua fé, você vai ficar fraca, fraca, fraca e vai morrer. Mas não é morrer de morte caidura, não, tá, pessoal? Você vai morrer na fé, entendeu? É isso. Então vamos lá para a terceira condição.
guardar os mandamentos, né? Vamos guardar os mandamentos. Muita gente fala, mas eu já guardo, é difícil. E, pessoal, não é 9 mandamentos que você tem que guardar, você tem que guardar os 10. Porque na matemática de Deus, 9 menos 10 menos 1 é 0, né? 10 menos 1 não é 0? Então, na matemática de Deus é assim. Se você guarda 9, não guarda o 10, você não guardou ninguém. Então, você precisa guardar os mandamentos todos. Aí você fala, mas quem é que consegue isso? Pessoal, consegue sim. Alguma coisinha que você, quando Deus vê que você tomou a iniciativa e foi, ele faz. Você não viu Moisés? Ele não disse, joga o cajado? Quando ele jogou o cajado, a água não abriu? Assim é com a gente, pessoal. Se a gente está tentando guardar os mandamentos, aquilo que a gente não consegue, Deus completa pra gente. Tá, pessoal? Então é assim que funciona. Então lá em João 14:15, vamos lá em João 14:15. João 14:15. João 14:15. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Ele está falando. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, assim eu farei, para que seja glorificado no Filho. E se me amas, guarda os meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, você está amando a Deus? Se você não ama a Deus, como você quer receber de Deus alguma coisa? Não tem como, né, pessoal? Então é a mesma coisa, você rouba Deus. Como que você vai entrar na casa de Deus se você rouba Ele? Não tem como também, né? Então, tudo é uma... Ele disse... Ele dá as regras para você cumprir, não é mesmo? O que é o pecado, pessoal? Aí você fala assim, mas o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? Os mandamentos. Todo aquele que vive pecando não está em Deus, tá? Porque aquele que guarda os mandamentos não vive pecando. Ele peca, mas ele não vive pecando. Entendeu a diferença, pessoal? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para você. O cigarro vai na tua boca se você não trouxer ele? Não vai. A bebida vem na tua boca se você não trouxer ela? Não vem. Você precisa pegar a bebida e trazer na tua boca. Então aí, se você é conhecedor da verdade, mas você está fazendo isso, continua bebendo, continua fumando, então você está transgredindo a lei. Você está vivendo ainda no pecado. Porque pecador todos nós somos e vamos ser até Jesus voltar. Mas a diferença é que a gente não vive no pecado, entendeu? Então é isso. A diferença é grande, né? Então, vamos lá em no Salmo 66:18. Salmo 66:18. Salmo 66. Então vamos até o 20, tá, pessoal? Se no teu coração contemplares a verdade, o Senhor não me teria ouvido. Ó, se no meu coração eu contemplar a vaidade, o pecado, se eu contemplar ele no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então é assim, se eu não guardo os mandamentos, pessoal, se eu não dou ouvidos para a palavra de Deus, até minha oração é abominável. É muito forte, né, pessoal? Mas não sou eu que estou falando, não. Tá aqui, ó. Vai lá e olha lá em Salmo 66:18. Se eu no coração contemplar a vaidade, ou seja, vaidade, o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeitou a oração, nem aparta de mim a sua graça. Tá me entendendo, pessoal? Quando você faz a vontade de Deus é assim. Ele não rejeita a tua graça. Ele não rejeita a tua oração. Ele te ouve. Tá, pessoal? Então é isso.
Então, as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Parece que o ouvido fica doendo no ouvido delas, elas fazem de tudo. E chega na igreja, eu noto pessoas na igreja, pessoal, não é que eu fico reparando, mas é que a pessoa faz de tudo pra gente perceber. Não tem quem não percebe, não é só eu. Entendeu? A pessoa entra, aí a pessoa fica com dificuldade pra ficar lá dentro, sabe? Ela parece que ela tem dificuldade para ficar dentro da igreja, parece que tem alguma coisa incomodando, ela não vê a hora de acabar, fica olhando no relógio toda hora vai lá beber água, ela não tem uma disciplina dentro da igreja, ela não tem uma comunhão com Deus, porque quando você está ali por causa de Deus, você está ali, você não vê nem a hora passar, quando pensa que não terminou, você fala, acabou, entendeu, pessoal? Eu falo porque já aconteceu assim comigo, eu tá lá na igreja e preocupada com a roupa aqui no varal, preocupado com a panela no fogo, preocupado com alguém que vinha para almoçar aqui em casa. Quantas mil vezes aconteceu isso comigo, pessoal? Depois que eu fui compreendendo, lendo a palavra de Deus, que eu fui compreendendo que ou você é ou você não é, tá? Igual quando as pessoas falam para mim, vamos, vai pregar hoje lá na igreja, vai lá pregar. Eu vou, às vezes eu vou, sabe, pessoal? Quando eu vejo que dá para eu ir, eu vou. Mas eu sempre falo lá, para você subir ali naquele altar, para você falar ali da palavra de Deus, você tem que estar consagrada. Você tem que estar com uma vida pautada na palavra de Deus. Porque senão você não vai passar espírito nenhum. A pessoa que vai te ouvir não vai entender, não vai compreender e não vai assimilar o que você falou, entendeu? Porque se você estiver firme ali nas promessas de Deus, se você estiver obediente nas coisas de Deus, aí ele vai te ouvir. Aí ele te ouve, pessoal. Mas ouve, e eu vou contar algumas experiências aqui, você vai ver que coisa maravilhosa, como ele te ouve, tá? Então, aí, nós estamos na terceira, né? Guardar os mandamentos, né? Então, se você, até a sua oração é abominável, se você não ouvir a palavra de Deus, e se você não der ouvidos à palavra de Deus. Então, Deus não vai te ouvir, né? Então vamos para a quarta. Uma pessoa, um senhor lá, falou pro outro assim, olha, lá na igreja, né? Eu tenho um terno para te dar. Achei muito bonito ele falar isso. Foi um pastor que pregou, sabe? Isso aí. Faz tempo já, nem me lembro mais como é direito a coisa. Ele falou assim, olha, vai lá em casa que eu tenho um terno para te dar, tá? Eu tenho um terno para dar para você, mas eu quero que você vá lá em casa para você experimentar o terno. Se servir, é teu. Aí ele falou assim, serve. Pode trazer para mim que serve. Mas moço, mas como que você vai saber se te serve se você não experimentou? Ele falou assim, porque se Deus impulsionou você para me dar o terno, é porque serve para mim. É porque ele sabe o meu tamanho. Entendeu? Então ele sabe o meu tamanho. Então Deus sabe o tamanho da sua fé. Ele sabe o tamanho. Ele conta todos os cabelos da tua cabeça, pessoal. Ele sabe por nome as estrelas do céu. Então peça com fé e ouve a palavra de Deus e tenha fé que ele vai te ouvir. Mas primeiro você tem que obedecer o que eu estou falando aqui. 4 regrinhas. Depois eu vou repetir para você gravar bem, tá? Tá, então vamos para a quarta. A quarta é se for da vontade dele. Porque às vezes, pessoal, você pede uma coisa que não é da vontade de Deus. Você vai pedir, por exemplo, para casar com o marido da outra, para tirar o marido da outra. Deus vai fazer isso aí? Deus, você vai pedir para ele para te dar uma coisa impossível, é que nem uma criança, né? Às vezes até ele te dá. Se você insistir, ele fiel, ele dá. Mas vai te fazer mal, pessoal. Como a criança chega no mercado, ela fica puxando a saia da mãe. Puxa a saia da mãe. Puxa pra lá, puxa pra cá. Eu quero chocolate. A mãe fala, mas chocolate faz mal pra você, vai te dar diarreia. Você lembra aquele dia que você comeu, deu diarreia? Não pode. Mas eu quero. E aquelas mães que tem dó de tudo dos filhos, que eu nunca fui assim com os meus filhos, eu falava não, pronto e acabou. Quando você fala não, é não, tá? Não volta atrás, senão fica tudo sem vergonha. As criançadas ficam tudo sem vergonha por causa disso. Porque o pai fala, ó filho, eu vou viajar, se você se comportar aí com a mamãe, eu vou te dar um presente, tá? Quando eu voltar, vou perguntar pra mamãe se você ficou obedientezinho, aí eu vou te dar o presente, tá? Tá, beleza. Quando voltou, e daí? O Joãozinho se comportou? A mãe fala, de jeito nenhum, o tempo todo me deu trabalho, né? Aí ele pensa um pouquinho, mas
toma teu presente, ó. Toma aí teu presente. Eu já trouxe mesmo. Pessoal, o que ele fez com o menino? Ele deixou o menino mal acostumado, com mau caratismo. Isso aí o pai não pode fazer pro filho, tá, pessoal? Se você falar não, evita falar não, pensa primeiro. Mas se você falar não, é não, tá? Uma vez, pessoal, eu ouvi falar que uma pessoa fazia isso. A filha chorava, descabelava, tá bom, então... E ainda chamava a pessoa de diabo ainda. Então vai, diabo, né? Mãe, mas eu tenho que ir, não pode, filho. Mãe, mas não sei o que. Então vai, diabo. Você acha que isso aí é educação de filho? Entendeu? Não é educação de filho, tá? Se a pessoa já é maior de idade, já sabe, já se comporta, então evita falar não. Mas pensa, não vai falar assim por uma coisa errada também, né, pessoal? Mas se falar não, é não. Assim é Deus, né? Então, se for da vontade de Deus, ele vai fazer isso. Então, vamos lá para Provérbio 28, 9. Provérbio 28, 9. Vamos ver. 28, 9. Então, é aquilo lá que eu falei para vocês lá atrás, ó, pessoal. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Isso aqui, tá? Não pode desviar dos mandamentos de Deus, não pode. E Deus só faz as coisas se ele vê que é melhor para você. Porque se você vai fazer uma coisa que lá na frente, que nem eu tô indo viajar agora, né, final de ano. E eu tô falando para Deus, Deus, se for da tua vontade, então faça dar tudo certinho que eu vá. Se for para dar algum problema grave, se for para eu ficar me arrependida de ter ido, então não me deixa ir. Não me deixa. O Senhor sabe o que fazer para não deixar eu ir, né? Então é assim que a gente tem que orar. É da vontade de Deus? É. Então, ele sabe o que é melhor para nós, entendeu? Então essa semana passada mesmo eu tava até conversando com uma amiga aqui em casa e falando para ela que muitas das vezes a gente não consegue compreender. A gente não vai compreender mesmo, pessoal, o que Deus, a vontade de Deus, a gente não vai, a gente não é pra gente entender. Deus diz que aquilo que é oculto não é pra gente saber. Se fosse, ele declarava, entendeu? Mas aquilo que pode saber, a gente fica sabendo. E eu tava comentando com ela e falei, nossa menina, mas olha, eu queria tanto ganhar meu dinheiro, eu vendo minhas coisas, não recebo, é uma dificuldade para receber, eu não tenho coragem de cobrar a pessoa e tal, né? E fica muito difícil e tal. Menina, aí eu cheguei, terminei de conversar com ela, até ela me deu uns conselhos bem bacanas, sabe? Aí depois que nós desligamos, porque ela sabe, ela é bem mais sábia que eu na palavra de Deus. Eu não entendo nada, pessoal, eu estou chegando agora, estou tomando leitinho. Eu sou apenas uma curiosa e eu gosto de aprender as coisas, né? Então aí depois ela me deu aquele conselho lindo, né? E desligou. Aí eu fui lá e chorei bastante. E fiquei bem chocada mesmo. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mostra pra mim onde é que eu tô errando. Porque eu preciso receber essa bênção. Aí chorei bastante também, sabe? Fiquei bastante assim, agoniada, assim, né? Mas de repente eu senti... durante a oração eu senti aquele alívio, tá? Pessoal, depois em seguida liguei pra ela. Ela tá viva e sã que pode contar essa história pra vocês. Quando eu desliguei o telefone, a campainha tocou. Era uma pessoa que estava me devendo fazia tempo, tá? E ela veio me pagar na hora que eu mais precisei. Tá entendendo, pessoal? Então é assim que funciona. A hora de Deus não é a nossa. E também tem uma coisa, ele fica esperando você pedir, porque às vezes você pede, mas você pede relaxadamente, você não chega e chora na presença de Deus. Deus, olha, ô Pai, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, faz... Se é da tua vontade, eu tenho certeza que é da tua vontade, que o que eu estou te pedindo é uma coisa boa, né? É uma coisa que o Senhor aprova. Então, por favor, aí ele escuta a tua oração e ele te responde até na hora. E responde na hora, pessoal, tá? Quantas vezes Deus já me ouviu a oração quando eu falo assim, do fundo do meu coração, que chega arde a garganta, assim, que eu falo para ele, do fundo do meu coração, que chega arde, ele responde a minha oração. Tem respondido muitas, pessoal, muitas coisas grandes Deus tem feito na minha vida.
tá? Então, por isso, eu sou muito grata a ele e estou passando essa palavra para vocês, para que vocês também usufruam das bênçãos dele, assim como eu. Eu não sou rica, pessoal, eu vivo assim meu dia a dia só pela misericórdia, mas eu sou tão feliz, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que quando Jesus voltar, eu vou ficar, tá? Aí o povo fala, mas você vai ficar? Então você vai se perder? Não, pessoal, é o contrário. Aqueles que ficam, os que vão ser arrebatados com Jesus nos ares, tá? Aqueles que vão, os que vão se perder. Você entendeu? Eu não sei te explicar muito bem isso aí, mas outra hora eu volto com esse tipo de explicação para você, tá? Vou me inteirar, vou ler mais e vou voltar com esse tipo de explicação para você. Mas é assim que eu entendo. Então, eu quero estar preparada quando Jesus voltar, então eu preciso avisar você. Tá bom, pessoal? Então, essa é a quarta, né, que nós estamos. Então, eu escrevi aqui um negócio aqui. Eu pedi todas as coisas para gozar a vida, e recebi a vida para gozar todas as coisas. Foi quando eu estava doente, pessoal. Quando eu estava muito doente lá, que abriu o intestino todo, caiu fezes na cavidade, foi uma luta bastante grande, né? E eu não tinha muita ajuda de pessoas, assim, sabe, de parente. Eu tenho pouco parente, ainda meus parentes moram quase tudo longe. Então não tive muita guarida. Meu marido era o único e meus filhos, né? Um morava pra lá, longe lá. Então chegou naquela hora que eu fiquei agoniada e eu pedi a Deus. Aí ele me deu o quê? Eu pedi todas as coisas, eu tinha pedido todas as coisas. Eu pedi riqueza, fama, não sei o quê. Tá, pedi. Deus não me deu nada disso. E eu recebi a vida, recebi a cura, ele não me levou para eu poder gozar as coisas que ele podia me dar, né? Então aí vamos lá, porque nós sabemos, e eu sempre digo isso, que eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho, né? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso aí está escrito em Romanos 8, 28. Vou repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, pessoal, aí tem uma história que diz assim. Tem um rapazinho. Eu ouvi essa história também, tá? Não sei quem contou, não, mas eu sei que a história ficou na minha cabeça e eu vou falar pra vocês. Tinha um rapaz que ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus e ele sempre pedia a Deus as coisas e as coisas não aconteciam pra ele. Um belo de um dia, e a esposa dele também, tá, pessoal? Quando foi um belo de um dia, a esposa dele ficou com fogo selvagem, né? Então ela adoeceu com fogo selvagem, pediu para Deus curar a mulher dele. Mas naquela época, fogo selvagem não tinha cura. Não sei se hoje tem, mas naquela época não tinha. Então aí ela estava lá no Mato Grosso e ele estava aqui no Brasil. Ele fora do Brasil e ele estava aqui no Brasil. Ele morava em Mato Grosso. Isso eu lembro. E aí ele pediu a Deus para uma passagem, para ele poder ir lá visitar a mulher dele, porque os filhos dele estavam aqui, né? Então ele tinha que ir lá onde ela estava, porque ele tinha vindo aqui para cuidar dos filhos e depois voltar lá com ela. E aí ficou sabendo que ela tinha pegado essa doença, que estava mal de tudo. Aí ele orava e pedia para Deus, né? Deus, me dá uma saída para eu ir lá visitar minha mulher e tal. Aí apareceu uma passagem de avião para ele ir. Aí ele falou, oh Deus, obrigada, Senhor, que bom que o Senhor ouviu minha oração e tal. Aí quando ele chegou lá no aeroporto na manhã seguinte, inclusive ele ia de graça, conseguiu passagem de graça. Quando chegou lá no outro dia, ele perdeu o avião. Ele tinha perdido o avião. Ele falou, meu Deus, o Senhor me deu uma passagem, depois o Senhor fez eu perder, porque isso aconteceu na minha vida, não pode, meu Deus. Não... Aí Deus falou, aí fazer o quê, né? Tinha que se conformar, né? Aí ele conseguiu ir de trem. Aí ele ia no trem, e o barulho do trem falava para ele, Deus não te ama, Deus não te ama, Deus não te ama. E ele ali, até que ele adormeceu, né? Aí ele adormeceu, aí quando ele acordou, o trem estava parado. Não estava nem onde ele ia chegar e nem estava em cidade, estava no meio do mato, parado, né? Aí ele desceu para ver o que estava acontecendo.
Aí ele viu o povo saindo, tudo que ele foi lá olhar, ele viu um avião caído. Aí ele olhou na ponta da asa do avião o número do avião que ele tinha perdido, pessoal. O número do avião que ele tinha perdido. E aí, a história é bem longa, se atrasou muito, né? Para ele chegar lá. Então, esse atraso que deu aí entre o avião e o trem, que o trem ainda ficou parado um monte de tempo, ele ficou perdendo tempo, ele descobriu um remédio. Uma pessoa chegou lá e explicou para ele um remédio que curava a mulher dele. Pessoal, olha o que Deus faz na vida de uma pessoa quando uma pessoa é obediente a Ele. Então aí você fica, ai, mas por que Deus não fez? E chora, escabela. Mas Deus sabe o porquê que está fazendo aquilo. Ele, além de ter curado a esposa, ainda montou um hospital que cura essa doença, né? Olha para você ver que coisa mais linda. Então nós devemos ter fé, pessoal. Nós temos que ter fé e temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Não viver relaxadamente, tá? Então, quais são os passos para a sua oração ser ouvida? Primeiro, pedir em nome de Jesus. Segundo, ter fé, confiar, acreditar no que você está pedindo e acreditar e confiar em Deus. Terceiro, guardar os mandamentos. Todos, tá, pessoal? Não é 9 não, é 10, tá? E não é 11 também não, é 10. E se for o quarto, eu falei o terceiro, né? É, o terceiro. E o quarto é se for da vontade de Deus. Porque se não for da vontade dele, acontece isso aí com o cara. O que aconteceu com o cara? Mas por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você. Então, se ele pediu para que eu falasse isso aqui hoje para você, é porque tem alguém do outro lado aí precisando ouvir isso aí. Às vezes você ora, você pede, mas sua oração não é ouvida. Às vezes você está doente, você está com câncer, e aí você fala, ai meu Deus. Pessoal, não desanime, não desanime, Deus é Deus. Ora e aguarda, e tenha paciência, e tenha tranquilidade, se tranquiliza. Não é orar e ficar, ai, será que Deus vai fazer? Não. Ora e deixa na mão dele, que você vai ver, pessoal, a bênção que Deus vai dar para você. Eu tô falando isso, eu tenho experiência para falar isso para você, tá? Não só de idade, mas do que aconteceu comigo, tá, pessoal? Então, ora e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Se inscreve no meu canal e dê uns likes. Se gostou da pregação, deixa falando aí embaixo nos comentários. Na próxima vez eu venho novamente. Se não gostou, não deixa nada, que daí eu não venho, tá? Mas eu venho assim mesmo, tá, pessoal? Aí eu venho assim mesmo, tá bom? Deus abençoe você. Bye, bye. Até mais.